Oi, oi, me chamo Marina Ramos, sou arquiteta e designer de interiores aqui em Brasília. E hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre os estilos dentro da arquitetura. Esse conteúdo é um conteúdo que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvida, inclusive eu fiz uma enquete lá no Insta, se você ainda não me segue lá, corre para me seguir lá. E aí sempre perguntam, tá, e meu estilo, tenho dúvidas sobre estilos, então é sempre um tema recorrente. Então eu decidi o quê? Fazer aqui um conteúdo para vocês mais bem explicado, mais bem detalhado sobre esse tema. Mas, antes de começar, tem um ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui com vocês. Não existe estilo bom, estilo ruim, estilo bonito, estilo feio. Vai existir o seu gosto pessoal e dentro do seu estilo existem composições que ficam mais harmônica ou menos harmônica, tá bem? Então, outro ponto também que é muito importante a gente saber é que esses estilos que a gente aborda, eles variam muito de região onde nós estamos. Aqui em Brasília a gente tem alguns estilos predominantes, mas se você for para, por exemplo, São Paulo, talvez você vai ter outros estilos predominantes. Se você for para o Nordeste, vão ter outros, se você for para o Sul, outros. Então, assim, varia bastante os estilos. Por isso eu vou trazer aqui para vocês os 7 principais que eu vejo aqui em Brasília, tá bom? Então, para a gente entrar no assunto sobre os 7 estilos, eu gosto de fazer sempre uma comparação entre os 7 estilos da moda e os 7 estilos da arquitetura. Muitas pessoas têm confusão, você já sabe qual é o seu, já deixa aqui para mim, para eu saber, já entender um pouquinho de vocês. E se você tem dúvida, me acompanhe e vamos tentar chegar no final para você saber o seu estilo até o final do vídeo. Então vamos lá, para a gente falar dos estilos da arquitetura, tem um ponto muito importante que é o estilo pessoal de cada pessoa. Não sei se você conhece, mas existem os 7 estilos universais da moda. E eu trago eles então para dentro da arquitetura, porque a gente pode brincar e fazer composições, só para você entender. Por exemplo, eu posso ter um cliente no estilo industrial, que o estilo pessoal dele é o estilo criativo. Então eu sei que o estilo pessoal dele ali da moda vai ser o criativo, ele vai gostar o quê? De brincar com texturas, de brincar com cores, mas o estilo da arquitetura dele é o industrial. Então eu posso ter toda aquela pegada ali do industrial, por exemplo, com trilhos, com pendentes metálicos, mas esses pendentes serem coloridos. Fazer então esse jogo de cores, jogos de texturas no meu ambiente para então enquadrar dentro do estilo do meu cliente. Eu também posso ter, por exemplo, então um cliente que seja do industrial, mas ele seja um clássico no pessoal dele. Dessa forma, ele vai querer o quê? Um trilho mais leve, mais suave, mais discreto, sem essas cores, já que o criativo me pede. Então, isso faz com que a gente tenha uma gama infinita aí de estilos, porque cada cliente, cada pessoa vai ser única e vai então ter o seu gosto pessoal. Por isso que a gente vai ter muito cuidado na hora de fazer um projeto de conhecer todo mundo que mora naquela casa. Não tem como eu fazer uma casa, por exemplo, né, uma decoração ali num local onde moram 4 pessoas e conhecer só um, porque vai ser só a característica de uma pessoa. Então é muito importante que a gente possa conhecer todo mundo para identificar o estilo de todos, para que então aquele espaço se identifique com todo mundo e todo mundo se sinta confortável ali. Agora então, vamos falar rapidinho dos 7 estilos da moda, porque afinal essa não é minha área, mas vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Tô com umas colinhas aqui, porque como eu disse, não é minha área, então vou falar aqui rapidinho para vocês. A gente tem então dentro da moda, a gente tem um estilo clássico. Vai ser uma pessoa que vai se vestir de uma forma que a gente poderia considerar mais discreta, com tons mais neutros, linhas mais retas, sem inovar e sem inventar muito ali em cores e composições, né, de estampas, texturas e tudo mais. Já então o contemporâneo, eu sempre falo que ele é como se fosse um atualizado do clássico. A gente vai ter ainda os mesmos itens, como por exemplo um blazer, um terno, uma calça de linha mais reta, mas vai trazer um pouco de cores, vai trazer então um pouco mais as tendências atuais. Depois a gente tem o romântico, já uma pessoa que vai gostar de vestidos mais babados, tons mais suaves como um rosa claro, pérolas, uma questão que lembra um pouco mais de meiga, uma mulher mais meiga. Então já é o estilo romântico. O estilo sexy vai ser o quê? Uma pessoa que gosta de fendas, gosta de decote, gosta de chamar um pouco mais atenção, um penteado que vai destacar, um batom mais vermelho. Realmente uma pessoa que vai se destacar ali um pouquinho mais e chamar a atenção por isso. O criativo, como eu falei agora, né? Uma pessoa que vai gostar de brincar com cores, vai gostar de brincar com estampas, vai gostar de usar tecidos diferentes um sobre o outro, peças diferentes uma sobre a outra, realmente gosta de chamar a atenção pela extravagância ali.
Já o dramático urbano, ele usa mais a questão do preto, né, os cinzas, com bastante metal. Então vai ser aquela pessoa que vai gostar de uma gargantilha metálica, um conjunto de colares, uma maquiagem um pouco mais pesada também. E o estilo, então, esportivo casual, já é que a gente, esse já é mais o meu estilo, me identifica um pouquinho com ele, que é aquela pessoa que vai usar um moletom, mas assim, não vai ser aquele moletom surrado em casa, né? Vai ser um moletom mais bonito para sair. Aí você pode, então, fazer essas composições. Então, com base nesses estilos que a gente tem pessoal da moda, eu pego itens dele para jogar dentro dos estilos da arquitetura. Então, agora eu vou trazer para vocês mais bem explicado os estilos da arquitetura que eu vejo principalmente aqui em Brasília. E antes de entrar neles, calma aí, eu gostaria de falar para vocês que a gente pode fazer essa abordagem de várias formas. Então, por exemplo, quando a gente está ali lá na graduação, por exemplo, estudando sobre os estilos da arquitetura, a gente muitas vezes estuda, por exemplo, por épocas. Então, vou ter ali o estilo clássico, Art Deco, Bauhaus, enfim, vão ser épocas que esses estilos foram acontecendo. Da mesma forma, eu também posso estudar esses estilos por localidades. Então, vou ter ali arquitetura japonesa, eu vou ter arquitetura grega. Então, existem várias formas que eu posso abordar. E eu vou trazer aqui para vocês os 7 estilos predominantes que eu vejo aqui em Brasília. Vem comigo. Gente, então agora vou falar para vocês os 2 primeiros estilos dentro da arquitetura. O primeiro e o segundo, eles são muito bem relacionados, que é o minimalista com o maximalista. Eles são praticamente o oposto, assim, do outro. O minimalista, ele vai ser aquela pessoa que prefere objetos funcionais, com linhas mais retas, por mais que tenha ali um abaulado, uma curva, mas são itens mais suaves, mais fluidos, que realmente não se destacam tanto. Ele realmente, minimalista, é alguém que preza pela funcionalidade da coisa. Um ponto muito importante que a gente não pode se confundir é que algumas pessoas falam, não, minimalista então é tirar tudo. Não, não é tirar tudo. A gente vai ter uma decoração no minimalismo, a gente vai ter móveis, a gente vai ter complementos ali. Então você pode ter um tapete, por exemplo, no minimalista. O minimalismo não é tirar tudo e deixar só o sofá. Não é isso. O minimalista vai ser o quê? Eu vou trazer uma composição mais sem chamar tanta atenção. Ele realmente preza pelo mínimo em texturas, preza pelo mínimo em cores. Então vão ser objetos em tons bem leves, vai ter ali um bege clarinho, um cinza claro, não vai ter uma extravagância ali de cores. Vão ser itens mais funcionais, mais leves e sem muito detalhe, sabe? Sem ter aquele monte de desenhozinho no braço, por exemplo, da cadeira, ter aquele monte de desenho na madeira. Isso não vai acontecer no minimalismo. O minimalismo, então, ele vai ter formas mais leves, vai ser uma coisa mais funcional, mas tem sim os seus itens de decoração. E aí, então, indo para o oposto do minimalismo, a gente tem o maximalismo. E ele é o quê? Ele é o excesso, né? Ele é o ter muito de tudo. Mas, mais uma vez, não é simplesmente pegar e jogar tudo lá dentro. Não é pegar e comprar um monte de coisa aleatória e sair colocando no espaço. A gente precisa que isso seja de uma forma harmônica, que isso, então, esteja tudo integrado e tudo bem pensado. Então, o maximalista, ele vem com o quê? Ele vem com papel de parede, já cheio de detalhe, cheio de trabalho, vem com uso de espelhos, ele vem com aquela borda, né, já no espelho, bem chamativa, às vezes ele num dourado, para realmente ser uma coisa mais extravagante, vem com um sofá já ali num veludo, um vermelho, azul, uma peça que é funcional, é um sofá para eu sentar, mas ele é uma peça de destaque ali que realmente vai chamar atenção. Ele vai ter um tapete e aí normalmente é o quê? Uma coisa contrastando com a outra. Se eu coloco um sofá vermelho, eu vou ter um tapete azul. Eu vou ter um tapete cheio de textura e cores. O maximalista, então, ele gosta do muito. Ele quer muitas texturas, ele quer muitas cores, muitas coisas contrastando ali uma com a outra. Esses dois, normalmente, o perfil da pessoa que vai ser minimalista, ou na moda ele vai ser clássico, ou ele vai ser contemporâneo. Mas eu ainda posso ter uma pessoa minimalista junto com sexy. Eu ainda posso ter uma pessoa minimalista junto com romântico. Então, ao invés de eu ter aquela paleta de cores de tons mais terrosos, que é o mais comum a gente associar ao minimalista, eu vou ter então uma paleta de cores ali com rosa, com amarelo ou com azul claro, por exemplo.
Posso ter um jogo de almofadas com poá ou com listras. Isso não vai me descaracterizar o minimalista. Porque eu vou ter o minimalista o quê? Ali nas linhas retas dos móveis, na questão da decoração sem exagero. E essas almofadas elas vão entrar então para dar o quê? A personalidade da pessoa para aquele ambiente. Agora então vou trazer para vocês o estilo industrial. Também é um estilo muito comum aqui em Brasília. E o estilo industrial, ele tem um pouco daquela questão do brutalismo. Aqui não é tão comum em Brasília o brutalismo, tanto que eu não vou entrar em muito detalhe dele. Mas o estilo industrial, o que que eu tenho? Eu vou ter um cimento aparente, um tijolinho, muita madeira, vou ter tons mais puxando para o cinza e instalações aparentes. Então, eu vou ter um trilho numa iluminação, dependendo do que seja, né? Se às vezes um comercial, eu posso ter realmente aquela calha onde eu passo ali a fiação de uma forma aparente. Então, esse estilo industrial, ele realmente, como o nome diz, né, é para lembrar um pouco de indústrias. Então, é um pouco mais frio do que os outros estilos. Mas, ele se eu junto, igual eu comentei com vocês, o estilo criativo. Gente, para quem não viu, tem o diário lá da obra do apartamento Tiffany e lá é exatamente isso. É um cliente com esse perfil industrial junto com perfil criativo. Então, o que que a gente tem lá? A gente vai ter um piso ali de cimento queimado, tem um tijolinho na parede, tenho muitos móveis em tons amadeirados ou pretos, mas eu tenho pendentes coloridos, eu tenho cores no geral ali nos meus móveis, então eu tenho um armário azul, por exemplo. Então vou trazendo esses itens para dentro do industrial. Eu posso pegar o industrial também e juntar ele com o sexy. E aí eu já vou ter o quê? Um armário já vermelho, talvez ao invés de ser tudo mais reto, igual no industrial, eu posso ter uma peça mais curva, que vai chamar um pouco mais a atenção, ou então eu posso ter o industrial junto com o dramático urbano, e aí eu vou ter uma iluminação já bem focada, trazendo bastante jogo ali de luz e sombra, muito metal, metal já prata, né, diferente de outros estilos que eu posso fazer o metal ali dourado, colorido, então eu já vou tendo, né, esse jogo ali de subestilos, digamos assim, dentro de cada estilo. O próximo estilo que eu vou trazer para vocês é o estilo rústico. Esse estilo é bem comum, principalmente em casas. É aquele estilo que a gente vai trazer o quê? Itens de madeira, mas uma madeira mais rústica. Realmente, quando a gente pega ali o tronco da madeira e é cortado, então a gente tem aquelas bordas da madeira, tem os veios da madeira. Então eu posso ter essa madeira tanto no mobiliário, como eu posso ter elas em textura nas paredes, eu posso ter às vezes uma luminária que remete a essa madeira. Então esse estilo rústico é o que às vezes as pessoas falam, é aquela casa da fazenda, eu quero ter a casa da fazenda aqui na cidade. Essa pessoa que gosta desse estilo rústico, ela vai gostar de tons mais terrosos, ela vai gostar de uma textura, de, por exemplo, um tapete com textura, mas não vai ser nada muito orgânico, vai ser provavelmente em linhas ou em zigue-zague. A gente vai ter uma iluminação um pouco mais suave, diferente, né, do industrial, que a gente trabalha ali com trilhos. O estilo rústico, eu vou ter uma iluminação mais geral, mais homogênea em todo o meu espaço. Esse estilo, então, ele é mais comum em casas, mas a gente também consegue adaptar ele bem para dentro de apartamento e ele vai trazer, né, um pouco dessa pegada da natureza, então vai tentar trazer um pouco mais de verde também para dentro do meu espaço, para dar esse clima mais aconchegante. Pessoal, eu quero saber, até agora, você já se identificou com algum desses 4 estilos que eu trouxe aqui? Esses 4, eles são bem comuns aqui em Brasília e eles às vezes são um pouco mais fáceis da gente conseguir separar e identificar. Agora eu vou trazer para vocês 3 estilos que são muito comuns e eles são muito próximos e eu acho que esses são os que trazem mais dificuldade para a pessoa se identificar. Mas não deixe de comentando aqui para mim se você está se identificando com o estilo, você já descobriu o que é o seu, eu quero saber, tá bom? Então agora eu vou trazer para vocês os 3 estilos que são mais difíceis talvez as pessoas identificarem separadamente, porque eles têm muitos itens em comum. Que seria então o estilo modernista, o estilo clássico e o estilo contemporâneo. Então, quando a gente tem ali na moda, né, que eu comentei com vocês, que o contemporâneo é como se fosse uma atualização do clássico, aqui na arquitetura também funciona dessa forma.
O contemporâneo, ele vai ter, então, os itens ali do clássico, que seria, a gente pensa ali em Roma, que a gente tem aqueles pilares todos trabalhados. O clássico eu vou ter esses itens, vou ter um papel de parede mais rebuscado ali com dourado, formas mais curvas, né, trazendo essas tendências assim desses pilares que a gente tinha bem delicados. E aí o contemporâneo eu pego o quê? Eu pego ainda algumas curvas, eu pego ainda algumas coisas que eu tinha ali no clássico, mas de uma forma talvez um pouco mais suave e mais para o nosso dia a dia, né? Já trazendo um pouco então das tendências que a gente tem no mercado. Então, enquanto no clássico eu vou ter um lustre todo bem trabalhado, já no contemporâneo, eu vou ter isso de uma forma um pouco mais discreta. São peças que ainda vão ser muito parecidas, esses estilos se conversam muito, por isso que é bem difícil às vezes a pessoa ter muito nítido qual que é o estilo dela, mas o clássico, ele realmente você tem a sensação de você entrar meio que em um museu. Quando você entra no espaço desse, você tem certeza de que aquilo ali é um estilo clássico, porque realmente ele vai ter muitos elementos que remetem a essa arquitetura ali que a gente tinha em Roma, na Grécia, nos tempos mais antigos. E aí o contemporâneo, então, é a versão como se fosse atualizada desse estilo. Então a gente vai ter um pouco mais de cores, as texturas, né, os formatos vão ser um pouco mais suaves e a gente vai ter um pouco mais de movimento no geral no espaço. Os móveis vão ser mais fluidos, mais curvos, que no clássico isso não acontece tanto. E agora, então, falando do modernista. Muitos falam, meu estilo é o moderno. Calma, vamos lá. Moderno, modernista, é o estilo que Brasília foi construída. Então, são o quê? São linhas bem retas. Ele pode lembrar um pouco o estilo industrial, por essa questão de ser mais reto, usar o concreto, a madeira, muito vidro, mas ele não tem a questão do aparente que o estilo industrial tem, tá? Então, assim, ele é bem reto, muito uso de vidro, muito uso de madeira e muito uso do cimento. O mobiliário também vai ser um mobiliário com couro ou madeira, né? E vai ser também sempre mais reto, sem ter tanta fluidez ali. E ele lembra um pouco minimalista na questão de uso de decoração. Então não vai ser um ambiente que vai ter muita decoração, muitos itens ornando, né? Aquele jogão de almofadas, um monte de prateleiras, não. O moderno, o modernista, ele já vai ser o quê? Um pouco mais limpo, mas com esses tons mais fortes que lá no minimalista a gente não tinha. Pessoal, tentei trazer aqui para vocês de uma forma bem leve sobre os principais estilos de arquitetura que a gente tem aqui em Brasília e também trouxe ali, né, essa mistura entre o estilo da arquitetura e o seu estilo pessoal da moda, de como a gente pode então fazer essas composições e gerar uma infinidade então ali de estilos que você pode ter. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Mas mais importante que isso eu quero saber, descobriu qual é o seu estilo? Agora vocês conhecem um pouquinho melhor, já sabe contar para as pessoas? Se você acha que esse conteúdo pode ser relevante para alguém, manda para essa pessoa, para ela também descobrir qual que é o estilo dela. E se você quer saber qual que é o meu estilo, corre lá no Insta que eu vou liberar para vocês um vídeo contando um pouco sobre o meu estilo pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.